Antes de mergulharmos nas profundezas deste texto tão rico e impactante, quero fazer um convite especial a você, meu querido irmão e minha querida irmã. Se esta mensagem tocar seu coração, não aguarde apenas para si. Curta este texto. Deixe seu comentário com suas reflexões e, mais importante, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e alerta. Ative as notificações para não perder nossos próximos estudos, pois juntos vamos continuar a desvendar os mistérios da Palavra de Deus. A jornada pelo Apocalipse é desafiadora, mas profundamente recompensadora, e é uma bênção poder percorrê-la ao seu lado, crescendo em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Quando chegamos ao 8º capítulo do livro do Apocalipse, o cenário celestial é de uma solenidade profunda. 7 anjos se apresentam diante de Deus, cada um recebendo uma trombeta. As trombetas, na Bíblia, são instrumentos de convocação, de anúncio e, frequentemente, de alarme divino. Elas anunciam a intervenção soberana de Deus na história humana. A segunda trombeta, especificamente, marca uma intensificação dos juízos que foram iniciados com a primeira. Enquanto a primeira atingiu a terra, a segunda volta sua atenção para o vasto e poderoso mar. É um sinal claro de que nenhuma esfera da criação está isenta do olhar e da ação do Criador, que chama a humanidade ao arrependimento. O toque da trombeta pelo segundo anjo desencadeia um evento de proporções catastróficas, descrito em Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9. A passagem nos diz que foi então lançado no mar algo semelhante a uma grande montanha em chamas. Imagine a cena, não uma pedra, mas algo do tamanho de uma montanha, ardendo em fogo, colidindo com o oceano. Este é o centro do juízo desta trombeta. Não é apenas um evento natural, mas um ato sobrenatural, um sinal poderoso enviado dos céus para despertar um mundo adormecido em seu pecado, mostrando a fragilidade de tudo aquilo que o homem considera seguro e inabalável. É fundamental entendermos que as trombetas do Apocalipse não representam a ira final e aniquiladora de Deus. Pelo contrário, elas são juízos parciais, limitados em seu alcance. Observe que a destruição atinge a terça parte do mar, das criaturas e das embarcações. Este detalhe é crucial. Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo ao derramar seu juízo, o faz com restrição. O propósito não é a destruição total, mas a correção. É um aviso severo, um chamado urgente para que a humanidade se volte para Ele, reconheça sua soberania e encontre o caminho do arrependimento antes que o juízo final e irrevogável chegue. A imagem central da segunda trombeta é, sem dúvida, a grande montanha em chamas que é lançada ao mar. A linguagem usada por João é de semelhança, algo semelhante a uma grande montanha. Isso nos abre a porta para diferentes interpretações. Alguns estudiosos, adotando uma visão mais literal, sugerem que isso poderia descrever o impacto de um grande meteoro ou asteroide. Um evento cósmico dessa magnitude certamente causaria tsunamis devastadores e alteraria a composição química do oceano, alinhando-se com as consequências descritas. Seria uma demonstração do poder de Deus sobre o próprio cosmos, usando a criação para executar seu juízo sobre uma humanidade rebelde. Outra perspectiva, a simbólica, enxerga nesta montanha em chamas uma representação de um grande império ou poder mundial. Na Bíblia, montanhas frequentemente simbolizam reinos e nações poderosas, como Babilônia ou Sião. Uma montanha em chamas poderia, então, significar um grande império que, em seu apogeu de poder e arrogância, é julgado por Deus e lançado ao mar, ou seja, mergulhado no caos e na desordem das nações. Esta interpretação vê o juízo de Deus não apenas em fenômenos naturais, mas também na ascensão e queda das estruturas de poder que desafiam sua autoridade e oprimem os povos. O impacto deste evento é imediato e terrível.
A primeira consequência registrada é que a terça parte do mar tornou-se em sangue. Esta imagem nos remete instantaneamente à primeira praga do Egito, quando Moisés feriu as águas do Nilo e elas se tornaram em sangue. Ali foi um sinal do poder de Deus contra a tirania de Faraó e a idolatria do Egito. Aqui no Apocalipse, o juízo é ampliado para uma escala global, atingindo o grande mar. O sangue simboliza morte e violência, indicando que a vida no mar, fonte de sustento e comércio, foi profundamente corrompida e se tornou um lugar de morte. Este juízo sobre o mar é profundamente significativo. O mar, na antiguidade, era visto tanto como uma fonte de riqueza e comércio, quanto como um símbolo de caos, desordem e do poder das nações pagãs. Ao ferir o mar, Deus está demonstrando sua soberania sobre todas essas áreas. Ele mostra que a economia mundial, representada pelas rotas marítimas, é frágil. Ele mostra que o poderio das nações, que se movem como as ondas do mar, está sob seu controle. E ele mostra que até mesmo o caos aparente da natureza obedece à sua voz, transformando um símbolo de vida em um testemunho de morte para chamar a atenção de seus habitantes. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre os símbolos aqui presentes, começando pelo mar. De forma literal, o mar é o vasto oceano que cobre a maior parte do nosso planeta. Um juízo sobre ele teria implicações ecológicas e econômicas globais. A contaminação de 1/3 dos oceanos resultaria em um colapso catastrófico dos ecossistemas marinhos, afetando o clima, a cadeia alimentar e a vida de bilhões de pessoas que dependem diretamente dos recursos do mar. Nesta visão, a segunda trombeta é um alerta ecológico de proporções divinas, mostrando como a criação geme sob o peso do pecado humano e da soberania de Deus. Saindo do literal, o mar no pensamento bíblico, especialmente no profético, é um poderoso símbolo das nações, dos povos e das multidões inquietas. O profeta Isaías descreve os ímpios como um mar agitado, que não se pode aquietar. O próprio Apocalipse, mais adiante, descreve a besta que emerge do mar, representando um poder político que surge do caos das nações. Portanto, quando a montanha em chamas atinge o mar, pode simbolizar um juízo divino que traz desordem, guerra e confusão sobre a massa da humanidade, sobre as nações que vivem em rebelião contra seu Criador. Ainda no campo simbólico, o mar representa o comércio e a economia. Desde os tempos antigos, as rotas marítimas foram as artérias do comércio mundial, o caminho pelo qual as riquezas fluíam entre os impérios. A destruição de 1/3 dos navios, que veremos em detalhe, reforça essa interpretação. Deus, ao ferir o mar, está desferindo um golpe direto no coração do sistema econômico do mundo, que muitas vezes é construído sobre a ganância, a exploração e a confiança na riqueza material, em vez de no provedor de todas as coisas. É um lembrete de que a segurança financeira do homem é uma ilusão diante do poder soberano de Deus. A montanha, como vimos, pode ser um império ou uma ideologia. Uma montanha em chamas poderia representar um sistema de pensamento ou um governo que é, em si mesmo, destrutivo e consumidor. Pense em ideologias que queimam com fervor, prometendo utopias, mas que, ao serem lançadas sobre a humanidade, trazem apenas morte e destruição. A história está repleta de exemplos de reinos e ideologias que, como vulcões, entraram em erupção com poder e violência, deixando um rastro de sangue e sofrimento. A segunda trombeta nos mostra que Deus é o juiz supremo sobre esses poderes arrogantes. As consequências do impacto da montanha em chamas são descritas com uma clareza terrível e em 3 etapas. A primeira, como já mencionado, é a transformação de 1/3 do mar em sangue. Isso não precisa ser entendido como uma transmutação química literal.
pode ser uma descrição vívida da cor do mar, talvez pela proliferação de algas vermelhas, a chamada maré vermelha, em uma escala sem precedentes, ou pela imensa quantidade de sangue derramado pela morte da vida marinha. Independentemente do mecanismo, o resultado é o mesmo. O que era fonte de vida se torna um vasto cemitério aquático, um testemunho visível e chocante do juízo divino em andamento. A segunda consequência decorre diretamente da primeira, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar. A Bíblia aqui fala de criaturas que tinham alma, uma expressão que sublinha a vitalidade que foi extinta. Este é um desastre ecológico de proporções inimagináveis. A morte de um terço da vida marinha destruiria cadeias alimentares, levando à fome não apenas as populações que vivem da pesca, mas também outras criaturas marinhas. É um golpe na criação de Deus, permitido por Ele mesmo para mostrar ao homem a loucura de viver de costas para o Criador e sustentador de toda a vida. A terceira e última consequência relatada é a destruição da terça parte dos navios. Este detalhe conecta o juízo diretamente à esfera da atividade humana. Os navios são os instrumentos do comércio, da exploração, da guerra e da comunicação. Eles representam a engenhosidade e o poder do homem para dominar a natureza e conectar o mundo. A sua destruição em massa simboliza o colapso do comércio global e da economia. É um juízo sobre o orgulho humano e sobre o sistema de Mamon, o deus do dinheiro. Deus mostra que toda a estrutura econômica e tecnológica do mundo, na qual a humanidade deposita sua segurança, pode ser desmantelada num instante. Juntas, estas três consequências pintam um quadro sombrio, mas instrutivo. O juízo de Deus não é arbitrário, ele é direcionado e significativo. Atinge a natureza, o mar, a vida, as criaturas e a civilização humana, os navios. É um ataque multifacetado à autossuficiência da humanidade. Deus está sistematicamente desfazendo as fontes de orgulho e segurança do homem, o ambiente que ele explora, os recursos dos quais depende e a tecnologia que ele construiu. Cada onda de destruição é um chamado mais alto, uma tentativa mais drástica de fazer com que a humanidade pare, olhe para cima e considere seus caminhos antes que seja tarde demais. Diante de um quadro tão severo, alguém poderia perguntar: onde está a esperança? Onde está o Deus de amor em meio a tanto juízo? A esperança, meu amado, reside precisamente no propósito por trás da trombeta. Como já enfatizamos, este não é o fim. A destruição é parcial, limitada a uma terça parte. Isso é a misericórdia de Deus entrelaçada com o seu juízo. Ele não aniquila a humanidade, mas a adverte severamente. Cada trombeta é uma oportunidade para a reflexão e a mudança. É um ato de amor de um pai que disciplina o filho a quem ama, preferindo causar dor temporária a permitir a perdição eterna. Independentemente de qual interpretação você prefira, literal, simbólica ou uma mistura das duas, a mensagem central permanece a mesma e é universalmente aplicável. O texto nos convida a examinar sobre o que estamos construindo nossas vidas. Estamos confiando na estabilidade da natureza? Estamos depositando nossa segurança no sistema econômico mundial? Estamos colocando nossa fé no poderio das nações ou em ideologias humanas? A segunda trombeta nos adverte que todas essas coisas são instáveis e passageiras. Apenas Deus é a nossa rocha inabalável, nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida e do juízo vindouro. Este chamado ao arrependimento não é apenas para o mundo incrédulo, mas também para a Igreja. É um chamado para que nós, o povo de Deus, não nos deixemos seduzir pelo materialismo, pela ganância ou pela confiança nos sistemas deste mundo. Devemos viver como peregrinos e forasteiros, com nossos corações e tesouros fixos no céu. O som da trombeta deve nos despertar da complacência espiritual,
nos impulsionando a viver vidas santas e a proclamar com urgência o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, o único que pode nos livrar da ira vindoura e nos dar a verdadeira segurança. Portanto, ao ouvir o eco distante da segunda trombeta, não sejamos tomados pelo medo paralisante, mas pela santa urgência. Que esta passagem nos leve a uma profunda reflexão sobre nossas prioridades e nossa dependência de Deus. O juízo revela a fragilidade do homem, mas também revela a soberania e a misericórdia de Deus, que adverte antes de condenar. A mensagem final do Apocalipse não é de destruição, mas de redenção. É um convite para deixar as águas turbulentas e sangrentas deste mundo e encontrar refúgio seguro na arca da salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, e somente nele, há esperança e vida eterna.